3 coisas que acontecem quando o cristão se consagra a Deus. O que acontece com um crente que se consagra a Deus, que busca a Deus, que decide tirar um tempo para se consagrar, para jejuar, para buscar a Deus. E hoje eu quero te mostrar, através deste devocional, através destas palavras, 3 coisas que acontecem quando você se consagra a Deus. 3 coisas que acontecem quando você busca a Deus. Eu sei que cada crente, ele tem a sua experiência própria com Deus. Cada pessoa, meu irmão, ela tem a sua experiência própria com Deus. Amém? Mas isso aqui, meu irmão, vai acontecer com você se você se consagrar mais e mais a Deus. E pode ter certeza que isto aqui que eu vou estar ministrando nesta palavra vai acontecer na sua vida. Se você crê, coloque em prática isso em nome de Jesus. Amém? E a primeira coisa que eu quero te falar aqui é que o seu relacionamento com Deus, ele fica cada vez mais vivo. O seu relacionamento com Deus, ele vai ficar cada dia mais vivo. A partir do momento que você aprender esse segredo de estar a sós com Deus, o seu relacionamento com Deus, ele vai ficar mais vivo. A partir do momento que você aprender o segredo de ter um relacionamento a sós com Deus, meu irmão, isso daqui é de pura importância para o seu crescimento espiritual. É de suma importância para o crescimento espiritual de qualquer cristão. A vida com Deus, relacionamento a sós com Deus. Tem crente que tem tempo para o WhatsApp, tem crente que tem tempo para Netflix, para televisão, para o cachorro, para o papagaio, para o gato, só não tem tempo para Deus. Tem crente que não tem tempo para ler a Bíblia, tem crente que não tem tempo para Deus. Meu irmão, minha irmã, coloque isso no seu coração em nome de Jesus. A sua vida espiritual vai mudar, vai ser outra. Você será uma pessoa avivada. Quando você aprender esse segredo, você vai ser totalmente avivada diante do Senhor, diante de Deus. E tem pessoas que não adianta dizer, olha irmão, eu não tenho tempo. Eu trabalho demais, eu trabalho o dia todo, eu trabalho de 7 até meia-noite do outro dia. Eu não tenho tempo. Meu irmão, tire um tempo para buscar Deus. Acorde mais cedo para você estar diante de Deus. Tenha ali o seu momento a sós com Deus. Faça o seu devocional, faça o seu jejum, se consagre a Deus. Porque eu sei que a sua vida espiritual será outra. Será totalmente diferente quando você fazer isso. Sabe, o que tem por aí de crente esquenta banco, simplesmente só congregando, não sabe o que é estudar a Bíblia, não sabe o que é ler a Bíblia, não sabe o que é buscar Deus, não sabe o que é tirar um tempo verdadeiro com Deus, sabe o que é despertar pela madrugada e ser acordada pelo Espírito Santo para orar. Irmão, isso não tem um preço, não tem algo incomparável. É você acordar pela madrugada, pelo Espírito Santo, você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu sei que cada crente que já recebeu Jesus tem o Espírito Santo, mas meu irmão, é tempo de nós nos relacionarmos com o Espírito Santo. É tempo de nós buscarmos mais a Deus. É tempo de nós relacionarmos mais, termos intimidade, termos comunhão com Deus. É tempo de nós buscarmos mais a Deus. Temos que ter um relacionamento com o Espírito Santo. Todo relacionamento, ele precisa de conversa. Ele precisa de comunhão. Ei, você precisa parar para conversar com Deus. Você precisa parar para conversar com Deus. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo, que estão me vendo,
que nunca mais leram a sua Bíblia, que nunca mais buscaram a Deus. Ei, Deus ele manda te dizer, você precisa parar para me buscar, para conversar comigo. Pessoas que precisam conversar com Deus. Jesus ele tinha essa prática de conversar com o Pai, de conversar com Deus. Marcos 1,35, vamos ver o que ele fala. Ele diz assim: e levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para o lugar deserto, e ali orava. Jesus se ausentava para orar. Meu irmão, a Bíblia diz que Jesus, ele se ausentava para orar. Ele foi o maior exemplo para nós. Ele é o maior exemplo de oração, de busca a Deus. E eu e você, nós precisamos também, meu irmão. Nós precisamos buscar a Deus. Tem crente que não ora faz tempo, que não busca faz tempo. Nós precisamos aprender esse segredo, meu irmão, a cada dia da nossa vida. Seja despertado a partir de hoje pelo Espírito Santo. Seja despertado hoje pelo Espírito Santo, meu irmão. A partir de hoje, comece a entrar no seu quarto, feche a porta e comece a orar ao seu Pai que está em secreto. A partir de hoje, comece a fazer o seu jejum. Comece a ter tempo a sós com Deus, com o Pai. Que a sua vida vai mudar. A sua vida vai regredir. A segunda coisa que eu quero te falar, meu irmão, aqui nesse vídeo, nessa palavra, é que seu ministério, ele começa a ganhar vida. O seu ministério, ele começa a ficar mais vivo. Tem pessoas que estão no ministério, mas estão mortas espiritual, não reage, não é proativa. Sabe, faz as coisas para Deus de qualquer jeito, relaxada. A célula está morrendo, a pessoa não, sabe, não, nem quer pagar um preço, nem jejuar. Sabe, não muda, é morto. O seu ministério está morrendo. Quando a pessoa começa a ter intimidade com Deus, quando a pessoa começa a se consagrar a Deus, quando a pessoa tem o seu tempo a sós com Deus, o ministério dela é outro, completamente. O ministério se torna outro, começa a mudar completamente. Agora eu te faço uma pergunta. Você quer ver o seu ministério ganhar mais vida? Eu te dou o segredo aqui. Comece a se consagrar mais a Deus. Se consagre mais a Deus. Comece a buscar mais a Deus. Quando você vê, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você que prega, você vai pregar com mais autoridade de Deus. Você que canta, você vai cantar com mais unção de Deus. Você que tem um ministério de célula, quando você começa a se consagrar a Deus, Deus ele vai te usar mais grandemente em nome de Jesus. Aleluia! Nós observamos lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo de 18 a 20, ele pediu para que os irmãos viessem a orar, viessem a ter tempo a sós com Deus. Também que os irmãos intercedessem por ele, por Paulo. Efésios capítulo 6, versículo 18 a 20, ele diz assim: orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra da confiança, para fazer notório ao ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aqui nesse versículo, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, irmãos, eu peço a vocês que orem por mim, para que o meu ministério também, ele possa ser uma bênção para outras pessoas.
que o meu ministério possa continuar abençoando outras pessoas. Meu irmão, o teu ministério, ele depende da tua vida de oração. O teu ministério depende de quanto você ora. Ore por você mesmo, ore pelo teu ministério, ore pela tua célula, ore pelo teu discipulador, ore pelo teu pastor, mas não pare de orar. Meu irmão, através de uma vida de oração, é que nós estamos conectados com Deus. Através de uma vida de oração que você se conecta a Deus Pai. O apóstolo Paulo, ele sabia desse segredo, tanto como orava e como pedia também para que os irmãos orassem por ele. E eu quero te falar aqui, finalizar com isso, te falando a terceira e última coisa que acontece quando um cristão se consagra a Deus. Você reage diferente diante das batalhas. Meu irmão, a sua visão muda. Você reage diferente diante das lutas, diante das dificuldades. Você reage totalmente diferente. Um cristão que tem comunhão com Deus, o mundo pode estar se acabando, mas ele vai continuar crendo no agir de Deus. Ele vai continuar crendo no que Deus prometeu para a vida dele. Sabe, é interessante, é que uma coisa é que quando nós começamos a desacreditar daquilo que Deus pode fazer na nossa vida, quando nós começamos a acreditar no que Deus pode mudar a nossa vida, aí nós começamos, sabe, nos desanimar. Porque Deus, ele prometeu algo para nós e muitas das vezes as promessas de Deus demoram, mas Deus, ele sempre cumpre as suas promessas para nossas vidas. Talvez o que esteja faltando para você é coragem de você buscar a pessoa do Espírito Santo, porque ele vê Deus agindo. Até diante das lutas, ele dá glória a Deus, porque ele vê Deus agindo. E isso não é porque ele é um super-herói ou porque ele é espiritual demais. Não é. É porque ele é sensível a Deus. Ele é sensível à voz de Deus, meu irmão. E ele está sempre em comunhão com Deus. Veja o que a Bíblia diz lá no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Quero, irmãos, que saiba que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ouçam falar a palavra, mas confiadamente, sem temor. Veja como era a visão do apóstolo Paulo diante das situações difíceis, meu irmão. É certo que às vezes nós somos muito falhos, e a tendência de muitas das vezes é a pessoa tentar desanimar, tentar sair da presença de Deus. Mas isso não é normal não, meu irmão. Isso não é normal não. Cristão que tem comunhão com Deus, ele dá glória a Deus no meio das lutas, no meio das dificuldades. Paulo dava glória a Deus quando o cara estava preso lá no meio da prisão. Paulo não era melhor do que eu ou você não. Paulo, ele tinha essa visão. Paulo entendeu a visão de buscar o reino de Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Ele via as coisas totalmente diferentes. Olha só, o crente espiritual, ele vê Deus agir na sua vida. O crente espiritual, ele vê Deus agir no meio da situação difícil. Ele vê. Essa era a visão de Paulo, meu irmão. Porque Paulo, ele tinha tempo a sós com Deus. Paulo, ele orava. Paulo jejuava. Paulo estava diante de Deus em todo o tempo. Eu quero orar por você. Eu quero orar agora por você. Pai, em nome de Jesus,
Eu oro por essa pessoa, Senhor, que ouviu essa palavra, em nome de Jesus. Deus, que o Senhor abra a visão dela, que ela possa te buscar, que ela possa, Senhor, que aprender esses princípios, Senhor, que essa palavra venha de encontro, Senhor. Eu declaro, Senhor, se tem uma pessoa que está afastada do teu caminho, que está fraca, em nome de Jesus eu declaro vida, eu declaro, Senhor, o amor do Senhor invadindo agora cada coração, em nome de Jesus, amém.